O legado de Carl Jung, um renomado psiquiatra e psicanalista suíço, reside em sua profunda exploração da psique humana, com ênfase no desenvolvimento pessoal e na autodescoberta. Jung propôs o conceito de individuação, uma jornada vitalícia, rumo à autorrealização e à concretização do potencial único de cada indivíduo. A individuação implica a harmonização de diferentes facetas da personalidade, tanto as conscientes quanto as inconscientes, com o objetivo de alcançar um senso de integridade e totalidade. A filosofia junguiana, como é frequentemente referida, destaca a importância da compreensão de si mesmo como um catalisador para o crescimento pessoal. Jung foi um autor prolífico, legando obras seminais como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos e Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. A sabedoria de Jung oferece um guia valioso para a autodescoberta, capacitando os indivíduos a compreenderem sua verdadeira essência, superarem obstáculos e aprimorarem seus relacionamentos interpessoais. Um dos pilares da filosofia de Jung é a exploração do subconsciente. Para Jung, a clareza da visão pessoal emerge da introspecção e da análise do próprio coração. Ele enfatizava que a descoberta do subconsciente, em particular o que ele denominava sombra, é um aspecto crucial da jornada de vida. A sombra representa a porção mais profunda do inconsciente, abrigando características e aspectos do indivíduo que são negados, rejeitados ou considerados indesejáveis. Isso pode incluir traços de personalidade que provocam vergonha, aversão ou julgamentos negativos. Na tentativa de se apresentar como uma pessoa melhor, o indivíduo pode reprimir ou negar a expressão dessas qualidades sombrias. No entanto, Jung alertava que essa supressão não elimina esses aspectos, mas sim os intensifica. As características que tentamos evitar tendem a manifestar-se de forma descontrolada em nossos momentos de vulnerabilidade. A sombra, portanto, pode ser a raiz de explosões emocionais, críticas severas aos outros, pensamentos intrusivos e projeção de culpa. Um indivíduo que se considera gentil, por exemplo, pode reprimir uma raiva significativa. Essa raiva reprimida pode, em momentos de fraqueza, manifestar-se em ataques furiosos contra outros. Tais explosões emocionais podem parecer surgir do nada, gerando consequências negativas, como a diminuição da autoconfiança e o distanciamento das outras pessoas. Similarmente, a negatividade em relação àqueles percebidos como preguiçosos pode derivar de uma tendência à preguiça no próprio subconsciente. Sem perceber, o indivíduo pode depreciar os outros para se distanciar desse traço. Essa atitude, contudo, não elimina a preguiça interna, mas sim afeta negativamente o humor geral, a alegria de viver e as relações interpessoais. Em resumo, os traços reprimidos exercem uma influência negativa, independentemente dos esforços para ocultá-los. A única solução eficaz reside em confrontá-los diretamente. O processo de integração da sombra envolve 3 etapas fundamentais. Conhecer a sombra implica identificar e reconhecer os aspectos sombrios da personalidade. Aceitar a sombra requer a aceitação desses traços como parte integrante do eu, sem julgamento ou condenação. Integrar a sombra envolve a incorporação consciente desses aspectos na personalidade, buscando um equilíbrio saudável. Uma questão central no primeiro passo é investigar as razões por trás dos padrões de comportamento. Para conhecer a sombra, é útil analisar situações em que se agiu de forma inadequada. Refletir sobre reações intensas e identificar os gatilhos emocionais pode fornecer insights valiosos sobre os aspectos sombrios da personalidade. É desafiador confrontar as características que mais tememos possuir.
a tomada de consciência. Dessas reações internas é complexa, pois pode desencadear emoções desconfortáveis, como a vergonha, o embaraço, a culpa e um forte impulso de negação. Para iniciar este processo de autoconhecimento, é fundamental criar um ambiente propício, um espaço tranquilo e sereno, uma mente livre de distrações e uma firme determinação. A meditação, por exemplo, pode ser uma ferramenta valiosa para aquietar a mente e facilitar a introspecção. Registrar seus sentimentos e vivências em um diário, ou mesmo expressá-los através do desenho, também pode ajudar a acalmar o turbilhão de pensamentos e emoções, abrindo espaço para a clareza. Uma vez que você tenha identificado os conteúdos da sua sombra, as características que você reprime ou nega em si mesmo, é crucial aceitá-las como suas. Não se distancie delas, como se fossem algo alheio. Reconheça que essas características, por mais indesejáveis que pareçam, são parte integrante de você. Algumas perguntas podem auxiliar nesse processo de aceitação. Em que situações eu costumo manifestar essa característica? Por que me sinto envergonhado, por essa característica? Qual é a origem dessa característica? Acima de tudo, esteja atento para não cair na armadilha da repressão novamente. Se você não internalizar essa característica como genuinamente sua, o processo de integração não será completo. O último passo é integrar a sua sombra à sua vida diária. Isso não significa, de forma alguma, dar vazão irrefletida a todos os seus impulsos egoístas, raivosos ou preguiçosos. Em vez disso, quando você sentir a necessidade de reagir de maneira negativa, procure analisar essa necessidade com atenção. Tente identificar se há algo de valioso que possa ser extraído dessa situação. Por exemplo, explodir de raiva durante uma discussão com seu cônjuge pode não ser a atitude mais construtiva. No entanto, ignorar a raiva por completo também não resolverá o problema. Em vez de reprimir a emoção, reconheça e aceite sua raiva. Questione-se sobre as razões por trás desse sentimento e utilize esse conhecimento para se comunicar de forma mais eficaz. Da mesma forma, quando a preguiça e a procrastinação te assolarem no trabalho, investigue as causas desse comportamento. Seu trabalho te proporciona satisfação? Você tem tido noites de sono reparadoras? Existe algum obstáculo que te impede de realizar suas tarefas? Se a resposta for negativa, pode ser simplesmente um momento de desânimo passageiro, e seguir em frente pode ser a melhor opção. No entanto, se houver uma causa subjacente, talvez você tenha descoberto algo importante que, de outra forma, passaria despercebido. A sombra não tem a intenção de te sabotar, mas sim de te ensinar. Ao permitir-se reconhecer e integrar sua sombra, você se torna mais completo e autêntico o que te possibilita tomar atitudes mais eficazes e alinhadas com seus valores. É por isso que Carl Jung enfatizava que o trabalho com o subconsciente, especialmente com a sombra, é um dos passos mais importantes no caminho do autoaperfeiçoamento e do processo de individuação. De acordo com Jung, individuação significa tornar-se um ser único e completo. A individualidade abrange nossa essência mais íntima e incomparável, e por isso implica em nos tornarmos nós mesmos. Poderíamos, portanto, traduzir individuação como autorrealização. Um dos ensinamentos mais relevantes de Jung foi seu trabalho sobre o processo de individuação, que descreve a jornada de uma pessoa para se separar das influências externas e se tornar um indivíduo autêntico. Quando estamos em contato com outras pessoas, é comum que, de forma consciente ou inconsciente, tentemos nos moldar para nos encaixarmos. Podemos rir de piadas que não achamos engraçadas, simular entusiasmo por algo que não nos interessa, aparentar ser mais importantes ou confiantes do que realmente somos, ou até mesmo mentir sobre nosso bem-estar. Viver em sociedade pode, por vezes, se assemelhar a uma atuação,
na qual nos apresentamos de uma forma que garanta a aprovação dos outros. Jung denominou essa faceta da personalidade de persona. A persona pode ser comparada a uma máscara que um ator utiliza no palco. Ela representa a forma como nos apresentamos em situações sociais e a impressão que desejamos transmitir ao mundo. Desde a tenra idade, durante a infância, iniciamos a construção da nossa individualidade, aprendendo as normas e os costumes da sociedade, ao mesmo tempo em que estabelecemos laços com outras pessoas. A nossa face social, frequentemente, não se resume a uma simples máscara, mas sim a uma variedade delas, adaptadas às diferentes situações que vivenciamos. É natural que o comportamento exibido em um encontro com amigos seja diferente daquele apresentado no ambiente de trabalho. Contudo, ambas as facetas podem integrar a nossa complexa personalidade. Quando ocorre uma identificação excessiva com essa representação social, a frustração torna-se uma constante, pois ela não reflete a essência autêntica do indivíduo. Essa desconexão pode ser prejudicial para a autoestima e a confiança, fortalecendo o domínio da sombra, o lado obscuro da psique. Portanto, é crucial evitar a fixação em uma imagem idealizada de si mesmo, empenhando-se, ao invés disso, em conhecer a própria realidade. De acordo com Carl Jung, o caminho para a individualização reside na integração consciente e inconsciente. Isso implica em realizar o trabalho da sombra, explorando os aspectos reprimidos da personalidade e discernir entre o que pertence à persona e o que constitui a verdadeira essência. Isso não significa abandonar a persona, pois ela desempenha um papel importante na interação social. Por exemplo, a persona permite manter uma postura profissional no trabalho, mesmo diante de situações frustrantes, evita o agravamento de conflitos, facilita a aprovação em entrevistas de emprego e, de modo geral, suaviza as engrenagens das relações sociais. Entretanto, é fundamental conhecer a fundo a distinção entre a persona e o restante do ser, exercendo um controle consciente sobre ela, em vez de ser controlado por ela. Se através da autoanálise for identificada uma tendência à raiva que se busca reprimir, não é necessário começar a agir de forma agressiva o tempo todo ou expressar a raiva a cada vez que ela surge. Em vez disso, é possível questionar-se em cada situação. A minha raiva seria útil neste momento? Por exemplo, no ambiente de trabalho, quando um chefe autoritário comete um erro, a raiva provavelmente não seria a melhor resposta. Em vez disso, seria mais produtivo canalizar essa energia para uma ação construtiva, como ter uma conversa calma e ponderada com o superior. No entanto, se um amigo constantemente desmarca compromissos, causando inconvenientes, expressar a raiva pode ser a forma de fazê-lo perceber o incômodo causado e de estabelecer limites, evitando ser desrespeitado. Em ambos os casos, a raiva é utilizada de uma forma que beneficia o indivíduo, seja através da sua expressão assertiva ou como um estímulo para uma ação mais útil e apropriada para o momento. Ao conhecer os impulsos e a persona separadamente, buscando integrá-los de forma consciente, o indivíduo começa a realizar ações únicas e benéficas para si mesmo, priorizando o próprio bem-estar. O resultado desse processo de individualização é a descoberta do verdadeiro eu, a representação da totalidade do indivíduo, abrangendo o passado, o presente e o futuro potencial. O eu é um espaço onde os opostos coexistem pacificamente, como o consciente e o inconsciente. É uma entidade em constante evolução, o que significa que o processo de individualização nunca se completa verdadeiramente. É necessário continuar a trabalhar e a explorar a si mesmo, investigando continuamente o subconsciente, a personalidade e o eu.
pois essa é a chave para a individualidade. No entanto, a individualização não é uma jornada fácil. Requer mergulhos profundos no subconsciente e um intenso cuidado consigo mesmo. É preciso aprender a analisar as próprias emoções, comportamentos, motivações e raciocínios. Essa análise pode ser realizada após interações sociais, mas é mais eficaz quando feita em momentos de solitude, quando se tem tempo e energia para sentar e refletir profundamente sobre o assunto, ou até mesmo escrever sobre ele, facilitando a compreensão e o processamento das experiências. Cuidar de si é essencial para trilhar esse caminho de autodescoberta e crescimento pessoal. Segundo Carl Jung, a alma humana, em certos momentos, clama por atenção, como um terreno árido necessitando de água. Nesse contexto, mergulhar nas profundezas do inconsciente, explorar o trabalho de sombras e engajar-se no processo de individuação tornam-se práticas incrivelmente valiosas para a saúde mental. Cuidar de si mesmo emerge como uma prioridade fundamental. Contudo, é crucial reconhecer que a introspecção e o autoconhecimento profundo não florescem em solo infértil. A jornada interior exige uma base sólida no mundo externo. A preocupação com a própria essência só se torna viável quando as necessidades básicas, alimentação, descanso, segurança, estão atendidas. Em outras palavras, antes de embarcar em qualquer trabalho interno, é imprescindível estabelecer uma estrutura estável na vida. Isso implica ter um propósito, seja ele encontrado no trabalho ou na família, um lar que ofereça abrigo e pessoas que se importem e ofereçam suporte. Cuidar de si envolve, portanto, nutrir o corpo com alimentos saudáveis, garantir um sono reparador, praticar exercícios físicos e reservar momentos diários para o relaxamento e alívio do estresse. Jung ofereceu diversas orientações para aprimorar a vida exterior. Primeiramente, ele enfatizou a importância de estabelecer limites claros, tanto pessoais quanto profissionais. Esses padrões não precisam ser grandiosos ou inatingíveis. Mesmo que a situação ideal ainda não tenha se concretizado, é sempre possível encontrar satisfação no trabalho atual. Atingir o emprego dos sonhos não é um pré-requisito para o orgulho profissional. Em vez disso, para descobrir esse sentimento em relação ao trabalho que se realiza, é útil refletir sobre as seguintes questões. Estou dando o meu melhor? Existe alguma maneira de imprimir um toque pessoal no meu trabalho? Quais aspectos do meu ser se refletem no que eu faço? Essas perguntas, embora não exaustivas, servem como um bom ponto de partida. O importante é que esses padrões sejam motivo de preocupação, como se fossem tarefas intrinsecamente prazerosas. Outra lição valiosa para aplicar na vida externa é a busca pelo equilíbrio. Assim como a psique humana é composta por opostos complementares, a vida deve ser equilibrada. Para cada hora dedicada ao trabalho, assegure-se de ter tempo suficiente para o descanso. Para cada momento gasto em socialização, reserve tempo para a solidão e a introspecção. Priorize alimentos nutritivos que promovam o bem-estar sem excessos. Durma o suficiente, evitando tanto a privação quanto o excesso de sono. Embora a segurança financeira seja uma necessidade fundamental, a busca incessante pela riqueza pode se tornar destrutiva a longo prazo. Para auxiliar na busca por equilíbrio, em um mundo frenético e exigente, uma estratégia útil é a criação de uma rotina. Seguir horários, ou pelo menos, estabelecer metas diárias ou semanais, proporciona uma sensação de controle e organização. Isso permite visualizar as tarefas a serem realizadas e ter uma visão geral de quando há tempo disponível para certas atividades e quando é necessário concentrar energia em outras. Essa visão geral
na forma de cronogramas ou metas, facilita o planejamento para atender às necessidades básicas sem exageros. Finalmente, Jung defendia a prática da admiração. A capacidade de apreciar a beleza é uma das habilidades mais essenciais para cultivar na vida. Jung considerava a nossa capacidade de apreciar o que é belo uma parte essencial da existência. Se não somos capazes de apreciar o que é belo e bom, dificilmente nos sentiremos satisfeitos com o que temos e com o que somos. A admiração, portanto, é um antídoto para a insatisfação constante e um caminho para a apreciação da vida em sua plenitude. Para trilhar o caminho do aprimoramento pessoal e cultivar uma relação saudável com seu subconsciente e sua persona, é fundamental priorizar o autocuidado e a satisfação das necessidades básicas. De acordo com Carl Jung, uma das vias mais eficazes para nutrir essa habilidade reside na contemplação da arte e da natureza. A reflexão diária emerge como um pilar essencial nesse processo de autodescoberta. Jung enfatizava a necessidade de uma imersão profunda para desenterrar a individualidade que reside em cada um de nós. A busca pela individualidade, embora crucial, revela-se um desafio complexo. Estabelecer como meta reservar um tempo diário para a reflexão configura-se como uma estratégia valiosa. Dedique momentos para revisitar seu dia, analisando suas ações, motivações e sentimentos. Compare suas experiências com situações passadas, buscando padrões e compreendendo suas reações. Essa prática se mostra crucial no trabalho com a sombra e no processo de individuação. A reflexão pode assumir diversas formas, desde a meditação, permitindo que pensamentos e emoções aflorem, até a simples ação de sentar-se em silêncio ou dedicar-se à escrita em um diário. A formulação de perguntas direcionadas a si mesmo pode aprofundar ainda mais a autodescoberta. Jung propunha algumas áreas de reflexão particularmente relevantes. Visões de mundo e crenças. Quais são suas crenças fundamentais? De onde elas surgem? O que revelam sobre sua identidade? Elas influenciam seu dia a dia? Se sim, de que maneira e como você pode ajustá-las? Ações e motivações. Como você se comportou hoje? Alguma ação se destaca? Qual foi a motivação por trás de suas escolhas? Elas refletem sua autenticidade? Por que sim ou por que não? O ideal de si. Quem você aspira a ser? Você dedicou esforços para alcançar esse ideal hoje? Se não, quais obstáculos o impediram? Traços da persona. Quais aspectos da sua persona você considera menos admiráveis? Por quê? Consegue identificar traços semelhantes em si mesmo? Seja o mais honesto possível nessa autoanálise. Sonhos. Quais foram seus sonhos nas últimas noites? Eles poderiam simbolizar algo em sua vida? Jung acreditava que os sonhos revelam aspectos do subconsciente, trazendo à tona emoções e sentimentos ocultos. Ao analisar seus sonhos, você os torna conscientes e os integra à sua jornada de autoconhecimento. E de arquétipos. Jung teorizou que a persona é composta por arquétipos humanos, como a mãe ou o herói. Com quais arquétipos você se identifica? Por quê? Esses comportamentos são úteis ou prejudiciais em sua vida? Ao dedicar-se à escrita em um diário, à meditação ou à reflexão sobre essas questões, você desvendará aspectos de si mesmo, que antes permaneciam ocultos. Esse autoconhecimento aprofundado o capacitará a cuidar de si de maneira mais eficaz, compreendendo sua sombra, sua persona e sua verdadeira essência. Em sua sabedoria, Jung nos presenteou com a seguinte reflexão: o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser.
A tendência de considerar o mundo arbitrário, injusto ou cruel tem se intensificado. Embora essa visão possa parecer lógica para alguns, Jung a considerava um erro fatal. Ainda que a validade dessa perspectiva seja questionável, render-se completamente a essa ideia pode ser extremamente prejudicial. Encontrar algo em que acreditar, argumentava Jung, é uma das abordagens mais motivadoras e saudáveis para a vida. Ele acreditava que uma vida sem um propósito definido dificulta o desenvolvimento pessoal e a felicidade. Aquele que não possui convicções pode ser facilmente subjugado pelas adversidades da vida, pois carece de um ponto de apoio. Imagine uma crença ou um sistema de valores como um ramo robusto ao qual você se agarra quando está à beira de um precipício. Esse ramo oferece segurança e pode até mesmo salvar sua vida. Necessitamos de algo sólido para nos amparar. E quando encontramos esse suporte, somos capazes de discernir ordem no caos que permeia o universo, nossas vidas e nosso ser interior. Isso nos proporciona uma fé inabalável e confere um propósito mais profundo a todas as nossas ações. Como podemos nos aprimorar pessoalmente se não possuímos uma perspectiva específica através da qual interpretamos o mundo? Na filosofia junguiana, se o mundo é totalmente aleatório, então nós também o somos. Se o mundo é implacável, torna-se inútil qualquer esforço. Contudo, essa visão não corresponde à realidade e detemos total controle sobre nós mesmos, independentemente das circunstâncias. Portanto, segundo Jung, é fundamental encontrar uma lente através da qual possamos observar o mundo. Essa lente não precisa ser necessariamente uma religião, embora a religião seja um exemplo perfeito dessa perspectiva. Outras formas de enxergar o mundo incluem visões espirituais, não vinculadas a uma religião, uma filosofia ou psicologia, que ressoe em você, ou até mesmo princípios científicos abrangentes, como a evolução ou a entropia. Permitir-se acreditar em algo maior auxilia na sua estabilidade e na contextualização de suas vivências. Alguém que acredita no karma ou na relevância da bondade tem um forte incentivo para praticar ações positivas e, consequentemente, sentir-se bem consigo mesmo. Alguém que acredita que o esforço árduo será recompensado tem um grande estímulo para se dedicar ao trabalho e dar o melhor de si diariamente. Alguém que acredita que todas as pessoas buscam afeto e aceitação possui uma maneira eficaz de compreender o comportamento alheio e de obter resultados ao lidar com os outros. Cada convicção impulsiona e auxilia você a progredir na vida. Em última análise, isso significa que quando algo de ruim acontece ou as coisas não saem como esperado, existe uma perspectiva que pode trazer consolo, seja explicando as razões por trás da situação ou delineando um possível novo curso de ação. Adotar uma crença ou filosofia de vida é como ter um mapa em uma jornada. Mesmo que você se perca, o mapa pode te ajudar a encontrar o caminho de volta ou te mostrar novas rotas que você nem imaginava que existiam. Uma crença te dá um senso de direção e te ajuda a tomar decisões difíceis. Te dá força para superar obstáculos e te motiva a perseguir seus objetivos. E mesmo que as coisas não saiam como planejado, sua crença te ajuda a encontrar um significado e te dá esperança para o futuro.